Prontinho. A voz é de vocês. Certo. Nesse Jornal Club sexto, né, o sexto Jornal Club, eu e Larissa ficamos responsáveis por dar a apresentação a ele. Pode passar, Larissa. Então, nesse Jornal Club, a gente ficou responsável por 2 artigos, né, sendo eles o artigo de modulação algorítmica de comportamento e suas categorias operativas a partir das patentes do Facebook Inc. E um artigo também em inglês nessa mesma linha, que é o Patent Analysis Systematic Literature Review on Methodology and Technological Fields. Pode seguir. Então, iniciando com um artigo de modulação algorítmica que foi escrito por Débora Franco Machado e publicado na revista Comunicação, Mídia e Consumo. Então, o que seria esse estudo, né? Nele, tem a investigação de como o Facebook utiliza sistemas algorítmicos para modular o comportamento dos usuários, né, como as plataformas direcionam e antecipam ações humanas por meio de tecnologias automatizadas. Então, a autora aqui, né, a Débora, ela parte de uma análise de patentes registradas pela empresa, né, pelo Facebook, de 2014 a 2018, em que ela busca compreender como os mecanismos invisíveis que estruturam a interação dentro de uma rede social funcionam. E pode dar seguimento. E então, para a gente entender melhor como funciona a modulação algorítmica, a gente trouxe aqui, né, alguns objetivos em que ela elucida, que seriam entender as implicações sociais e políticas do uso de algoritmos nas plataformas digitais, identificar tecnologias criadas para orientar o comportamento dos usuários e, por fim, propor uma metodologia alternativa, que seria a análise de patentes como forma de acesso à informação que normalmente ela acaba sendo ofuscada pelas empresas mesmo. E nesse estudo, né, ela também traz uma abordagem muito relevante, e isso a gente pode ver por uma afirmação feita por Frank Pasquella em 2015, que é trazida nesse artigo, que diz o seguinte: vivemos em uma sociedade de caixas pretas. O que significa, né? Significa que é uma sociedade em que os algoritmos eles exercem poder sem que com suas funcionalidades sendo mantidas em segredo. Então, os algoritmos estão fazendo coisas, entre aspas, né? E a gente não entende o que está acontecendo. Tudo acontece por trás das portas, digamos assim. Pode dar segmento. E a metodologia que ela utiliza aqui, ela analisou, se não me engano, 3.097 patentes registradas pela Facebook Inc., né, no USPTO, que é o escritório de patentes dos Estados Unidos. Então, assim, após ela fazer algumas filtragens, né, ela acabou com 41 patentes que foram selecionadas por apresentarem um potencial de modulação de comportamento mais semelhante ali, né, e as patentes elas foram agrupadas em 6 categorias operativas, que são essas daqui, né, a recomendação que leva à ação, decidindo pelo usuário, predição e interferência, atribuindo valor à interação, análise de emoção e, por fim, a possibilidade de coleta de dados. Em seguida, vamos apresentar, né, alguns resultados que pode se obter por meio desse artigo. Então, primeiramente, né, trazendo a recomendação que leva à ação, que mencionei anteriormente, são patentes que recomendam conteúdo de forma a induzir comportamentos específicos, como clicar, comentar, retornar à plataforma, né, retornar à página. E a gente pode perceber isso, né, a exemplo de sistemas que eles otimizam mensagens para aumentar a interação do usuário. Também temos decidindo pelo usuário, que são sistemas que vão encurtar o processo de decisão. Então, aqui eles vão sugerir palavras, locais, ações, antes
antes mesmo até que o usuário escolha algo, o que vai facilitar o seu uso, né? Mas acaba, por vez, né, reduzindo a sua autonomia, já que ele vai ter meio que tudo na mão já diretamente. E temos também a predição de interferência, que são algoritmos que preveem ações, ações futuras, né, com base em dados passados, por exemplo, prever se o usuário vai clicar em um anúncio, se ele não vai clicar, né, se ele vai scrollar, que tipo de anúncio vai ser recomendado para você. Pode. Uh, Aí temos também atribuindo valor à interação. São tecnologias que medem o valor social de cada ação. Então, aqui a gente tem a criação de métricas de influência ou relevância, né, para determinar o impacto social, o impacto em um usuário ou um conteúdo, né, socialmente, e a análise de emoções, e que são sistemas que são capazes de detectar sentimentos como tédio, entusiasmo, a partir de sensores, câmeras e comportamento digital, para assim, né, ajustar o conteúdo mostrado. E por fim, a gente apresenta o resultado, que seria a possibilidade de coleta de dados. Então, temos aqui patentes que ampliam a captação de informações sensoriais e biométricas para personalizar essas interações. Pode seguir. E por fim, né, a gente trouxe aqui algumas conclusões que a autora apresenta e que conseguimos tirar desse artigo, que seria que o estudo ele mostra, né, que a modulação algorítmica é um mecanismo de controle sutil que oferece ao usuário uma sensação de liberdade, mas dentro de um ambiente já previsível e monitorado. Então, seria meio que uma liberdade ali não completa, mais ou menos. E também, né, segundo a autora, o Facebook ele antecipa as ações e orienta condutas, como mencionei anteriormente, né, para manter o engajamento. Então, ele vai garantir que seu modelo de negócio seja baseado em publicidade e coleta de dados. E as patentes, né, elas confirmam a intencionalidade do Facebook em modular comportamentos, e a metodologia de análise de patentes também ela se mostra eficaz, né, para investigar sistemas opacos. E, por fim, dentre as conclusões, né, a gente percebemos que o estudo ele propõe novas formas de compreender o poder algorítmico nas mídias sociais e seus impactos políticos e étnicos mesmo. Pode ir. E eu trouxe aqui também algumas reflexões, né, que a gente pode fazer sobre o pensamento, né, o pensamento metodológico algorítmico, que seria como podemos garantir a transparência e a autonomia dos usuários em plataformas que utilizam algoritmos para prever e orientar nossas ações. Então, como a gente pode ter certeza que o que a gente está fazendo é o que a gente quer mesmo e não o que o algoritmo está já sugerindo para a gente está seguindo uma linha dele e não ele seguindo a nossa linha de pensamento. E até que ponto a modulação algorítmica pode ser considerada uma forma de manipulação social? Que é isso tudo que a gente trouxe aqui, foi falado durante a apresentação, que como você pode ter certeza que você está decidindo o que está sendo apresentado pelo algoritmo, que foi algo que você decidiu e o algoritmo seguiu, e não o contrário, que o algoritmo está moldando já a sua forma de pensar, a sua forma de tratar com a mídia social. E em seguida a gente vai passar para o próximo artigo, que a Larissa vai falar um pouco mais sobre. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vou falar sobre o segundo artigo, que na tradução, né, o título se trata de Análise de Patentes, Revisão Sistemática da Literatura sobre Metodologia e Áreas Tecnológicas. Esse artigo ele foi escrito por duas autoras e foi produzido, né, dentro do escopo da Universidade de Zagreb, na Croácia. Carol falou um pouco já, mas esse artigo especificamente ele trata, né, como o título já diz, sobre análise de patente. Mas o que é a análise de patente, né?
A análise de patente é o processo de avaliar e interpretar as informações contidas nos documentos de patentes para obter informações tecnológicas e estratégicas e de valor econômico. Isso ajuda a identificar novas invenções e avaliar as novidades, né? E a execuibilidade de uma ideia. Ajuda as empresas a monitorar concorrentes, encontrar parceiros de pesquisa e identificar novas oportunidades de mercado. Isso é interessante porque patente é definida pela Organização Internacional de Propriedade Intelectual como um direito exclusivo concedido a uma invenção. E isso pode ser um produto ou um processo inovador. A análise de patente, nesse caso, ela consiste em examinar os dados e documentos que estão associados à patente, porque as patentes, elas contêm dados bibliográficos, técnicos e jurídicos que permitem essas análises quantitativas e qualitativas. O objetivo do artigo é explicar os conceitos fundamentais e a terminologia da análise de patentes e realizar a revisão sistemática da literatura para identificar as metodologias predominantes e os campos tecnológicos mais estudados nas duas últimas décadas. No caso, as autoras elas fazem um recorte entre 2003 e 2023. E a fundamentação teórica do artigo é basicamente nesse sentido, né? Tipo, a análise das patentes consiste em examinar esses dados bibliográficos. Então, esses dados técnicos, jurídicos. Então, nesse sentido, é interessante observar as seguintes finalidades, né? A análise, ela busca fazer um mapeamento de atividades inventativas e de inovação tecnológica, a identificação de tendências e lacunas tecnológicas, planejamento estratégico de negócios e pesquisa e desenvolvimento, avaliação de riscos de violação e oportunidades de licenciamento. Dentro do conceito apresentado pela Organização de Propriedade Intelectual, Organização Internacional de Propriedade Intelectual, a patente é um direito exclusivo concedido para uma invenção, que oferece uma nova solução técnica. Então, dentro desse escopo dessa nova solução técnica, como eu falei, sendo um processo ou um produto, tem toda uma fundamentação do porquê que isso foi criado. A metodologia utilizada pelas autoras para produzir a pesquisa, né, seguiu 3 etapas principais. Então, elas buscaram, dentro de uma base de dados, que é o Web of Science, é como se fosse um repositório de artigos, no caso de patentes, né, e elas pesquisaram os termos análise de patentes e tecnologia, ou análise tecnológica, e foram filtrando os artigos e conferências nessas 2 décadas, de 2013 até 2023, no idioma inglês e de acesso aberto, que resultou num resultado inicial de 108 publicações. Desses 108, elas fizeram uma seleção dos artigos relevantes, e aí foram excluindo 12 artigos não relacionados, ficando com uma amostra final de 97 artigos. A síntese dos resultados foi através da extração de dados de títulos, autores, palavras-chave, metodologia, área tecnológica, e fizeram análise qualitativa em Excel. Os resultados dessas discussões foi que elas estratificaram esses artigos, né, os que sobraram, acho que foram 97, então elas fizeram a estratificação desses artigos. Então, elas segmentaram a partir de área de pesquisa. As áreas de pesquisa onde mais houveram registro de análise de patentes foram nas áreas de ciência e tecnologia, com 33 artigos, ciência da computação, com 16, negócios e economia, 15, e engenharia, 13. Elas fazem uma ressalva, no decorrer do artigo, que um artigo ele poderia estar incluso em 2 temas ao mesmo tempo, até porque, por exemplo, algo de engenharia pode estar associado à ciência e tecnologia, por exemplo. O objetivo dos estudos desses artigos, dentro daquela quantidade, né, de 97 artigos, então, 53,6%, eles visavam descrever mais a trajetória do desenvolvimento da
do produto ou serviço, as tendências e as paisagens tecnológicas, 32% visava desenvolver ou aprimorar métodos de análise, 7% identificar riscos e oportunidades, 4% analisar convergências tecnológicas e 3% estudar a colaboração entre inventores. Os tipos de estudo, 80% dos artigos, né, focavam mais em campos tecnológicos específicos, 14% eram mais focados em setores industriais, 3% em regiões geográficas e 2% em empresas específicas. Os campos tecnológicos mais estudados, e isso é uma coisa muito interessante, é que a maioria, né, foi muito mais voltado para inteligência artificial e tecnologias sustentáveis, energia, vindo em seguida, biotecnologia, blockchain e veículos inteligentes, e não tecnologia, 5G, logística, ecoinovações e semicondutores. Tudo muito associado à área de tecnologia, né, de inteligência artificial, de alguma forma ali, para fomentar esse boom aí que a gente está tendo, né, da inteligência artificial. E o método das análises que esses artigos se pautavam era muito. O principal foi a análise, o patent landscape, que é basicamente um panorama das patentes, que consiste em uma análise de dados das patentes em determinado campo. Então, por exemplo, eu falei que a área principal foi na área de ciência e tecnologia, sendo o campo tecnológico mais estudado inteligência artificial. Então, nesse caso, pautado no panorama das patentes, esse foi o método mais empregado para analisar esses artigos. Em seguida de análise de rede, análise de citações, análise de agrupamento e mineração de texto. E aí, a análise de patentes nessas áreas pode ajudar a identificar potenciais áreas de crescimento e investimento. Também pode ajudar a prever tendências futuras do mercado e manter e ajudar, né, o interessado a se manter à frente da concorrência. E aí, priorizando o aprimoramento da análise de patentes, dessas descobertas elas podem ser usadas para identificar potenciais casos de patenteamento predatório, em que as patentes são obtidas não para inovação, mas para sufocar a concorrência. E aí, no primeiro artigo, se fala muito do Facebook, né? E aí eu me lembro que, em determinado curso que eu fiz sobre governança digital, a gente tinha uma avaliação, né, uma atividade para fazer, para analisar um comportamento do Facebook na Alemanha, que por o Facebook se desenvolver em algumas áreas, ele acabava tendo uma postura de concorrência predatória em relação às outras empresas que eram nacionais, né, empresas ali alemãs que tentavam de alguma forma e até outras empresas também dos Estados Unidos tentavam se estabelecer no mercado alemão, mas o Facebook não, de alguma forma, tentava minar. Ou seja, uma startup ele acabava comprando, de alguma forma ali tentava patentear algum produto ou serviço, e de alguma forma, né, agregando muito mais o mercado, e não deixando o mercado por si só se desenvolver, né? Outras soluções serem apresentadas, outros produtos serem apresentados, os consumidores ter uma variedade do que consumir, de qual rede se associar, enfim. Isso, de alguma forma, sufoca a concorrência. E as conclusões retiradas desse artigo foram no sentido de que a análise de patentes elas cresceram significativamente após 2010, com ápice ali em 2021. O foco foi predominantemente em mapear tendências tecnológicas e a emergência em novos campos. A inteligência artificial é o tema mais recorrente e os métodos de Patent Landscape e Network Analysis são as metodologias mais adotadas. E a conclusão apresentada, né, pelas autoras é que o estudo ressalta a análise de patentes como uma ferramenta essencial de inteligência tecnológica competitiva, mas elas também apontam algumas limitações, isso para o estudo realizado, né, que elas utilizaram somente a Web of Science como base,
e como base, né, de pesquisa, o que pode acabar implicando na exclusão de outros artigos não abertos e em outros idiomas. Então, elas recomendam, né, que pesquisas futuras incluam bases como Scopus e publicações multilingües, porque só foram analisados artigos produzidos em inglês, o que limita também, né, a outras análises. E aí, seguindo a proposta que a gente trouxe, eu trouxe também uma reflexão, porque, veja, o artigo que Carol explicou, ele fala muito mais sobre a postura do Facebook. Esse artigo específico, ele trata muito mais sobre o desenvolvimento tecnológico de modo geral. E aí, diante do avanço da inteligência artificial e da mineração de dados em análise de patentes, a inovação tecnológica continuará sendo um fruto da criatividade humana ou ela passará a ser guiada pelos próprios algoritmos, né? Porque, veja, se a gente tem o desenvolvimento tecnológico muito associado à utilização de inteligência artificial, será que a nossa capacidade de criatividade, de criação, de análise do mundo ao nosso redor, ela vai ser algo que vai continuar sendo humano, ou ela vai ser minado ou de alguma forma influenciado pela previsibilidade algorítmica? São coisas que fazem a gente pensar, né? A maioria das inovações tecnológicas são muito mais voltadas para a inteligência artificial. E aí é uma coisa que se retroalimenta. A gente já está vivendo um momento assim, boom mesmo, de desenvolvimento tecnológico muito voltado para a inteligência artificial, mas é algo que se retroalimenta e que se desenvolve. E se a gente pensar dentro de um contexto econômico, é muito pautado no lucro. E aí a gente acaba não observando outros aspectos, né? Será que é interessante a gente ter como é que eu posso dizer, um desenvolvimento em coautoria com os sistemas artificiais, no caso, ou algo totalmente artificial e a gente está ali só limitando as balizas éticas e estratégicas de como é que essas máquinas vão operar? E aí também eu lanço questionamento para vocês, né? Se alguém quiser complementar, se alguém quiser trazer uma outra perspectiva. E aí, ninguém se arrisca? Rapaz, eu não vou mentir que quando eu estava lendo os dois textos, né, no caso, tem ali a parte já meio que dramática que a gente já meio que espera e que a gente meio que já está se acostumando também, mas a parte da biotecnologia me pegou. Eu fiquei algum tempo ali presa na parte de biotecnologia, porque já foi algo que eu quis estudar academicamente, e eu fui pesquisar alguns outros artigos em relação a isso. Que labirinto eu fui entrar, viu? Não é por nada não, mas quem se interessa por biotecnologia ou já se interessou, eu acho que é algo que é importante a gente dar uma olhada, porque o que está acontecendo, para além do lado de cá, que a gente fica sabendo de uma forma mais mainstream ali, de códigos e armazenamentos, Big Data e data centers, eu acho que é importante a gente dar uma olhada também para esse outro lado da parte científica das coisas. Não vou dar muito spoiler também, não, mas caso alguém queira completar aí o que as meninas disseram, por favor, fiquem à vontade. Caso isso seja negativo, irei falar aqui um pouquinho sobre os últimos dias que nos restam desse semestre e nossas programações. E aí, ninguém? Pois então. Eu acho que, dentro do que você falou, Josi, teve um momento também que eu me interessei bastante sobre biotecnologia, né? E desenvolvimento tecnológico muito pautado
na intenção de prolongar a vida humana. E eu acabei me achando, procurando coisas sobre transhumanismo e tal. E aí, a gente vai para um campo de discussão ética, assim, né? Até que ponto isso é interessante, você prolongar demais a vida humana? Até que ponto é interessante você produzir tanto? Chegar ao ponto de você realmente produzir tecido, né? Órgãos, partes do corpo, assim, de maneira artificial, mas que de alguma forma realmente auxiliam na vida das pessoas. E a gente cai, poxa, de fato, está ajudando a pessoa. A gente tem muita demanda para transplante de órgãos, mas ali você pode criar de alguma forma e ajudar as pessoas, mas, poxa, se você vai isso em larga escala, você acaba alterando bastante o corpo humano, né? E aí você prolonga muito mais a vida e até que ponto isso é interessante. Dentro desse aspecto também, não sei se vocês já assistiram, mas tem uma série muito boa chamada Altered Carbon. Carbono Alterado. É muito boa. E aí é uma discussão entre tecnologia, humanidade, ética, enfim, é muito legal. É bem cyberpunk, assim, futurista. É uma coisa bem interessante. E é isso. Pois eu vou botar para assistir hoje. Me sobra 50 minutinhos ali antes de dormir, eu vou procurar sobre ela. Você estava falando, e aí eu lembrei, porque né, na vida comum de um ser humano a gente tem que fazer as coisas parceladas. Então eu fui lendo os artigos de forma parcelada. E aí, quando eu me debati com esse ponto da biotecnologia, eu lembrei de uma das minhas séries favoritas, que é Orphan Black. E aí, complicado é uma vibe ali que antigamente é foda, né? Eu tenho 26 anos, mas, enfim, a gente fazia sempre a menção ali a Black Mirror e não sei o quê. E aí, velho, eu saí de um texto que era para lidar ali sobre redes sociais e etc., e eu fui parar em artigos e discussões em fóruns acadêmicos sobre clonagem humana, mas não clonagem humana para que, enfim, se perpetuasse a vida de forma integral, mas sim para como você utilizasse aquele corpo clonado como um backup seu. Então, qualquer tipo de problema que você desse, você teria ali uma fonte de transplante, né, esgotável. Eu fiquei assim. Essa série que eu falei, ela basicamente tem isso. É isso, gente. A ética tá onde? Você pega a Sabe? sua consciência, coloca num cartucho e você pode ter uma capa sua que você E o pode. pior que não é nem isso, era, perdão interromper, não era nem isso, era da parte carniceira mesmo, que era, seu fígado deu ruim, vamos ali no seu clone, vamos tirar o fígado dele e vamos colocar em você. Eu fiquei assim, velho, como é que pode? E aí, enfim, eu comecei nisso assim que eu terminei o trabalho, então era ali umas 7 horas e alguma coisa, eu fui dormir 4 horas da manhã, pesquisando isso aí, mas o texto ficou parado, aí no outro dia eu tive que dobrar a leitura para dar conta. Mas, enfim, é isso, velho. Maluquices cotidianas. Mas, vamos lá. Atualizações aqui sobre nossos próximos andamentos. O que acontece? Hoje tivemos o nosso sexto Journal Club, que foi ótimo. Parabéns, meninas. Sempre é muito bom trocar esse momento com vocês, essa troca de conhecimento e troca de olhares também, porque não é só lendo que a gente tem acesso às coisas, a gente tem também acesso a um pouquinho da ótica do outro, conforme ele apresenta. E na quinta-feira agora, no dia 13, a gente tem a nossa primeira capacitação externa e sobre ética digital, impactos da nova lei no ambiente digital e corporativos internacionais. Eu acho que vocês já estão cientes, mas o comparecimento, ele é obrigatório. Então, por favor, peço um pouquinho do engajamento de vocês. Eu sei que é complicado a gente parar 2 dias da nossa semana ali, 2 horinhas para estar aqui, mas eu peço que a gente faça esse esforço em conjunto.
E aí a gente pula para o que será o nosso último Journal Club, que será na terça-feira, dia 18. Finalizando o nosso último Journal Club, a gente vai ter, acredito que, 2 encontros, e aí eu acho que um é só no dia 27 desse mês e o outro é logo no início de dezembro, para as apresentações dos resumos expandidos. Então, vocês escolhem de 1 a 3 textos que vocês mais gostaram, elaboram esse resumo expandido, enviam para a gente por e-mail. Eu vou sinalizar isso tudo bonitinho no grupo, os prazos, tudo bonitinho, qual e-mail enviar e qual formato enviar, e a gente começa as nossas apresentações. E aí, eu tinha deixado aqui para o dia 27 como uma previsão para que a gente trabalhasse sobre isso nessa semana do dia 27. Porém, eu acho que fica puxado a gente fazer isso durante a noite, vão ser algumas apresentações e etc. Então, depois eu estou pensando em colocar um forms lá no grupo para a gente ver quais são os melhores dias para a gente sentar, fazer isso bonitinho, fechar nosso babado, e é isso. Tá bom? Muito obrigada, minha gente, pelo tempo de vocês, pelo comparecimento. Bom restinho de terça-feira e bom início de semana, meu povo. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Foi um prazer.